Estamos com a nossa igreja sede, Rua Cônigo Tobias, 168. Fazemos um convite para você, para toda a sua casa, participar conosco do culto de adoração ao nosso Deus. Começa às 6h30 amanhã, nesse domingo. Para você e sua família receber uma oração, ouvir a palavra do Senhor, certamente Deus tem algo especial para você. Às vezes na nossa vida, a vida fica meio amarrada. E às vezes nós tentamos de toda maneira sobressair, resolver os problemas. Às vezes a gente tenta com as nossas forças e quem sabe você está tão desanimado porque você já perdeu as suas forças. Porque tudo que você poderia fazer para melhorar a sua vida financeira, a sua saúde, seu casamento, a sua família, e você não consegue ver uma melhora. Você não consegue ter uma perspectiva de melhora. E quem sabe você está tão desanimado. Eu quero dizer para você que muitas vezes você está lutando com o mundo espiritual. Lutar com o mundo espiritual, o carnal, nunca vai vencer. Você sempre será um derrotado. E o que você está precisando? Você está precisando de uma ajuda. Você está precisando de Jesus na sua vida. A palavra do Senhor diz lá no livro de Salmo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nessa manhã, quem sabe você já está precisando desse descanso, você está precisando dessa proteção. Essa proteção que ela vem de Deus. E a palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem sabe há muito tempo você andou e anda por caminhos longe do Senhor. Quem sabe você já fez tudo que você já desejou fazer. E aquilo ali não traz satisfação, pelo contrário, aquilo ali só traz tristeza, uma insegurança muito grande. Mas eu quero fazer um convite para você que nessa manhã, venha habitar no esconderijo do Altíssimo. Entrega a sua vida ao Senhor. Quem sabe você pode dizer assim: olha, pastor, mas a minha vida ela é uma vida falida, uma vida fracassada. Eu estou entregue à bebida, eu estou entregue às drogas, eu estou entregue à prostituição e não consigo sobressair. Mas nessa manhã o Senhor Jesus Cristo, olha, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar a sua história. O que você precisa é de Jesus. O que você precisa é do Senhor. Você é uma pessoa esforçada, uma pessoa batalhadora, mas não tem obtido resultado, não tem obtido progresso. Então está faltando para você Jesus. E certamente o Senhor mudará a sua vida. Que Deus os abençoe. Um bom dia. Que todo o peso que está sobre os seus ombros saia no nome de Jesus Cristo. E que a paz do Senhor seja sobre você. Que Deus os abençoe.
Todos com a paz do Senhor. Um bom dia a todos aqueles que nos ouvem através deste aparelho aqui de alto-falante. Nós estamos aqui reunidos nesta praça mais uma vez. Eu digo mais uma vez porque uma vez no mês nós estamos aqui reunidos, sendo assim o primeiro sábado de cada mês. Nós nos reunimos aqui. Tem aqui uma parte da orquestra, músicos que também se disponibilizam seu tempo para chegar até aqui por uma boa causa. Deixar a casa, deixar lá o aconchego da cama, né? Friozinho que está hoje. Bem-vindo para aqueles que gostam de curtir uma cama, dormir até mais tarde. Mas existe uma razão maior para deixar essa zona de conforto e vir até aqui. Às vezes você está pensando, né? Como pode esse povo ali se reúne, deixa a sua casa, alguns até veio do trabalho hoje, não dormiu, ainda vai ter que enfrentar trabalhos durante a noite. Mas essa boa razão é porque o próprio Jesus, ele nos diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A razão que nós estamos aqui é porque nós estamos obedecendo este ide do Senhor Jesus. Mas alguém pode pensar: mas quem é esse Jesus? Que Jesus é esse que os crentes, né? Somos denominados crentes porque nós cremos. Esse Jesus que eles pregam, que eles falam com tanta ousadia, com tanta convicção, é porque ele deixou uma história, deixou um legado de salvação a todos aqueles que creem. Ele morreu, sim, mas ele ressuscitou, sim, também dentre os mortos. E o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz que Cristo, as primícias dos que dormem, e depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então tem uma promessa para aqueles que creem em Jesus, o Filho de Deus, aqueles que creem na obra do Calvário, que ele morreu, sim, mas também ressuscitou. Ele nasceu de Maria, todos sabem, conhecem a história. Ele nasceu da Virgem Maria, anunciada pelo anjo do Senhor, quando ela estava em casa, que dela nasceria o Emanuel, ou seja, Deus conosco, que dele nasceria o Salvador do mundo. Então nós cremos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que nos traz essas notícias, essas verdades da palavra. Então, nós estamos aqui na certeza, na convicção daquilo que nós estamos fazendo. E nós não somos egoístas, não ficamos assim conosco, ou só para nós essa mensagem. Nós queremos levar ao mundo, obedecendo o ide de Jesus, para pregar a toda criatura. E esse versículo termina dizendo que todos os que crerem terão a vida eterna. Então nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Você vai ver aí pessoas distribuindo folhetos. Esse folheto contém uma mensagem que nos explica a palavra de Deus. Existem coisas na nossa vida que nessa terra não se explica. Às vezes queremos explicação por certos acontecimentos. Por que pessoas nascem assim ou daquele jeito? Por que aconteceu isso, aquele desastre? Não deveria ter acontecido. Mas para aqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus e que têm o Espírito Santo de Deus, sabe explicar todos os acontecimentos que desse mundo acontecem. Porque a luz da palavra, ela nos ilumina, ela nos mostra o caminho da verdade.
A Bíblia tem resposta para todas as coisas deste mundo. Essas guerras que estão acontecendo, tudo isso está na Bíblia, é bíblico. O próprio Jesus, ele anunciou que haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, e haveria catástrofes em várias nações do mundo. E nós olhamos hoje de redor do mundo, nós estamos vendo acontecer, ou seja, o cumprimento da palavra de Deus. Então significa que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. O Senhor Jesus virá buscar um povo seu, aqueles que o aceitam como seu Salvador pessoal, para receber perdão dos seus pecados. Ele coloca o seu nome no livro da vida, para que depois, naquele dia, você possa ser chamado pelo nome. E Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este é o interesse de Deus, que ninguém se perca. Portanto, deixo aqui a minha palavra. O endereço já foi dado aqui várias vezes, vai continuar sendo dado aqui. Nós estamos aqui na rua Cônigo Tobias, 168. Você indo nessa direção, primeiro semáforo que você vai ver lá, você vira à esquerda, ali é a rua Cônigo Tobias. Nos reunimos lá. Segunda-feira temos orações, quarta-feira temos ensino da palavra de Deus. Quando é um segundo sábado do mês, também temos ceia. Aqueles que passam pelas águas, se tornam membros do corpo de Cristo, também participam da ceia, assim conforme manda a Bíblia, conforme Jesus fez. Então que Deus abençoe a todos, aqueles que nos ouviram e aqueles que ainda estarão ouvindo a palavra de Deus. Venha ouvir, aqui temos aqui uma linda orquestra, tocando alguns hinos da nossa harpa. Isso tudo faz parte da sua vida. Venha participar. Talvez você tenha um vazio dentro de você, e esse vazio pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Nos ouvindo com muita atenção, que a bênção de Deus seja grande em sua vida neste dia tão abençoado, que todos sejam guardados pelo Senhor Jesus Cristo. Quero vos dizer que nós reunimos nesta praça pública, nesta manhã deste dia, para transmitirmos o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Cristo, ele salva, ele transforma as vidas, ele transforma o coração do homem, ou de nós os homens pecadores, e nos aproxima de Deus o Pai, o Todo-Poderoso, aquele que enviou Jesus para ser nosso Senhor, nosso Salvador. Está escrito no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no seu capítulo 11, e no versículo 28, a Bíblia diz, o Senhor Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queridos amigos, que ouçam o Evangelho, a palavra de Deus. Este é o melhor convite que o ser humano pode receber em sua vida, porque é um convite feito pelo Salvador, por Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Ao terceiro dia, ele triunfou sobre a morte. O túmulo está vazio e Jesus vive para sempre. Porém, ele sendo Deus, ele esvaziou-se de sua glória e tornou-se, tomando a forma humana, para que morresse em nosso lugar. Somente Jesus tem esta autoridade, este poder, para dizer a nós, os homens pecadores: vinde a mim, e eu vos aliviarei. É Jesus quem alivia a carga do pecado que pesa sobre a nossa alma, do homem pecador, distanciado de Deus. Jesus, o Salvador, ele perdoa todos os nossos pecados. Depende de você
crê no Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, o versículo 10, ele diz que com o coração se crê, aleluia, e com a boca se confessa para a justiça de Deus, que crê em Jesus como Salvador. Queridos amigos, o que o mundo, todo o planeta Terra, toda a raça humana, em todo o tempo, os homens precisam e querem e primam pela paz. Sim, a paz é algo excelente, algo glorioso, é algo que todas as nações querem a paz, desde que haja mundo. Porém, quero vos dizer que a verdadeira paz encontramos ela em Jesus o Salvador. Se você crer com o seu coração, confessar com a sua boca que reconhece e quer aceitá-lo, Filho de Deus, como teu Salvador, a tua alma, a tua vida vai desfrutar da verdadeira paz abundante, aleluia, que pode abranger a tua alma, toda a tua vida e até mesmo a tua família, a tua casa. Todos podem desfrutar desta verdadeira paz. Jesus é a verdadeira paz. Glória seja dada ao seu nome eterno, porque Ele é bom, e a Bíblia diz que a sua bondade dura para sempre. Tenha um encontro com Jesus neste dia, porque não dizer nesta manhã, aproxima-se desta localidade onde nós estamos aqui, reunidos, transmitindo a voz, a palavra de Deus, a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus, e você pode desfrutar dessa paz, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, crendo nele, e ele será para sempre o teu verdadeiro guia, comandando a tua vida. O salmo está escrito no Salmo 37, versículos 5 em diante. Está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, o salmista, homens inspirados por Deus, aleluia, falando a palavra de Deus, entrega ao teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho, ou seja, a tua vida conjugal, a vida sentimental, ou de qualquer uma outra ordem da vida, você entrega a Jesus. Jesus te dará, aleluia, uma diretriz importante na tua vida, para que você possa ter a tua vida abençoada, dias após dias, dirigida pelo Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que salva, aquele que prometeu que há de voltar, ele levará os seus para estar com ele para sempre. Você pode estar incluído no meio desses seus, ou seja, dos seguidores de Cristo. Os crentes é aquele que crê na palavra, é aquele que crê que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus está vivo para sempre. Crê no Senhor Jesus, ele garante a salvação eterna e gloriosa, porque o sacrifício que ele fez no Calvário é um sacrifício perfeito, não necessita mais de um outro qualquer sacrifício, não, jamais. O de Cristo é perfeito, ele pode perdoar, ele pode salvar, ele pode curar as tuas enfermidades e sanar qualquer um outro problema na tua vida. É Jesus o Salvador. Será muito gratificante para nós receber você aqui entre nós, confessando com a sua boca que deseja aceitar Jesus
ou receber a oração feita por nós aqui, os filhos de Deus, orando por você, pedindo a Deus Pai as mais excelentes bênçãos dos céus para a sua vida. A Bíblia garante que Deus não negará o seu bem aos que nele crê. Aos que nele crê, a crença genuína, verdadeira, no verdadeiro Deus, Ele honra isso com muita propriedade, com muita excelência, e é muito gratificante para nós, os seus filhos. Peço a Deus que Ele dá um dia abençoado, que você seja guardado por Ele, a sua vida trabalhista, sentimental, a vida circular, totalmente guardada, abençoada pelo Deus vivo, Todo-Poderoso. Deus lhe abençoe grandemente, para a glória de Deus. Amém. Bom dia, na paz do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nesta manhã aqui nós temos a oportunidade de ouvir pequenas porções da palavra. E essa palavra, ela é poderosa para fazer em nós aquilo que ninguém mais pode fazer. Essa palavra, ela é poderosa para mudar circunstâncias. Essa palavra, ela é poderosa para mudar a vida do homem. E nessa manhã eu gostaria de falar com você. Você que nos ouve, você que veio aqui até esse lugar, você que está aguardando o seu horário do seu ônibus. Nessa manhã eu gostaria de te contar uma história. Jesus, em uma determinada ocasião, e essa palavra foi ministrada na minha vida essa semana, e por isso eu falo que a palavra, ela tem poder. Um amigo irmão ministrou essa palavra na minha vida e encheu o meu coração de fé. A história diz no livro de Lucas, capítulo 5, que Jesus estava pregando para uma multidão. E num determinado momento ele avistou dois homens que haviam, por muito tempo, uma noite toda, haviam estado pescando. E eles não conseguiram pescar nada. Eles eram pescadores experientes. E eles tiveram uma noite inteira de fracasso. E aqui, essa história vai dizer que esses homens estavam desanimados, esses homens estavam se sentindo fracassados, mas no momento Jesus chegou até eles. Jesus chegou até eles e escolheu aqueles homens. Talvez você já ouviu falar dessa história. Essa história é sobre o chamado de Pedro. E aqui Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, joga a rede do outro lado. E Pedro obedeceu aquela ordem de Jesus. E a história vai dizer que eles tiveram uma pesca maravilhosa. Talvez a sua vida hoje está sendo uma vida de muitos fracassos.
Talvez você tenha buscado de diversas maneiras conseguir resultados, e esses resultados são resultados de fracasso. Mas hoje Jesus te encontra neste lugar, assim como Jesus encontrou a Pedro naquela praia. Jesus hoje te encontra neste lugar, e essa palavra que está sendo pregada não é palavra de homens, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E Jesus te diz hoje: onde está sendo o fracasso da sua vida? Eu tenho o poder de transformar circunstâncias, eu tenho o poder para mudar a história. Aleluia. E Jesus hoje encontra você neste lugar. E Jesus hoje, Ele pode muito mais do que conceder um milagre a qual você precisa. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode trazer salvação para a sua casa, salvação para a sua vida. E eu te convido nessa manhã a ouvir essa palavra, porque essa palavra transforma. Essa palavra muda a nossa vida. Aqui nós não estamos ministrando sobre religião. Aqui nós não estamos falando sobre placas de igreja. Sim, nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Belém, mas nós estamos aqui pregando um Jesus que é vivo, um Jesus que muda a vida de pessoas. E continuando essa história, nós vamos ver que em alguns momentos adiante dessa história, os discípulos estavam no mar, e esse mar estava agitado. Mas, da mesma forma que Jesus chegou e eles tiveram uma pesca maravilhosa, Jesus chegou naquele mar também e acalmou aquela tempestade. Talvez tempestades se levantaram na sua vida. Talvez é uma enfermidade que você não tem o controle. Talvez é o desemprego. Talvez é uma situação a qual você não consegue administrar. Mas Jesus tem o controle de tudo nas palmas das suas mãos. Talvez aquilo que você não consegue, para Deus tudo é possível. A palavra de Deus vai dizer assim: tudo é possível ao que crê. Então, se você hoje ouve essa palavra e você crê que Jesus pode transformar a sua vida, como o nosso maestro que já disse, vem até aqui. Nós teremos prazer de orar por você, teremos o prazer de te dar um abraço, teremos o prazer de tomar o seu contato e continuar te ajudando, seja em oração, seja com uma mensagem de conforto, porque essa palavra maravilhosa, ela pode fazer o sobrenatural na minha e na sua vida. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E você que ouviu essa palavra hoje, não endurece seu coração. Talvez muitas outras aqui você ainda vai ouvir, louvores você vai estar ouvindo, mas eu te digo, essa palavra pode transformar a sua vida. Jesus pode transformar a sua vida, e nós, todos nós, precisamos de Jesus. Jesus é uma necessidade para a nossa vida. Então hoje, receba Jesus e tenha a sua vida transformada. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mas se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podeis assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se precisa submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu de mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço te vem banir. Ondas do mal que nem cobrem, que me fará sair. Mereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir. As ondas atendem ao meu mandar.
sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz entre o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem sabe você está passando aqui nessa manhã, você está se sentindo perdido, sem direção, sem rumo. Você levantou nessa manhã e está passando momentos difíceis, momentos de perturbação. Quem sabe você se encontra nesse momento enfermo, mas eu quero apresentar a você uma pessoa, um Jesus que pode adentrar na tua casa, na tua família, e pode fazer aquilo que nenhum ser humano aqui na terra, ainda que esse ser humano venha ter dinheiro, posses, casa, carro, mas eu quero apresentar a você um Jesus que aonde ele chega, ele muda a situação, ele muda a história. Eu quero apresentar um Jesus que aonde ele passava, ele arrastava a multidão, onde ele passava, ele curava, ele libertava, ele transformava. E assim foi comigo, quando ele me encontrou no lamaçal do pecado, no charco de lodo. Jesus, quando olhou para mim, ele não olhou para a minha situação a qual eu estava, mas ele olhou para mim com um olhar de misericórdia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Eu não sei a maneira que você está aqui nessa manhã passando, do outro lado da rua, mas eu quero dizer para você, Jesus te ama da maneira que você está. Jesus te ama, independente da situação que você se encontra nesse dia. Jesus quer ter um encontro pessoal com você, e que se Jesus adentrar na tua casa, na tua família, e fazer morada, você pode ter certeza que Jesus vai mudar a tua história. Jesus não quer saber do teu passado, ele não quer saber daquilo que você fez ou deixou de fazer. Jesus quer saber do teu presente, e ele já tem um futuro preparado para você. Quando nós olhamos para João capítulo 14, verso 6, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Existe, onde muitas pessoas dizem que existem vários caminhos, mas eu quero apresentar para você o único caminho, e esse caminho é Jesus. Ele é a porta, ele é o pão vivo que desceu do céu, e ele está aqui nessa manhã. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Tenha um encontro pessoal com Jesus, confesse ele como teu único suficiente salvador da tua alma. Ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Por essa praça que está sentado nesse ponto de ônibus, no livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo 19, no seu capítulo 3, no verso 19, diz assim: arrependa-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados,
para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, a qual lhe foi designado, a qual é Jesus Cristo de Nazaré. Pedro está pregando essa mensagem, e essa mensagem ela mexe comigo, mexe com aqueles que ouvem, porque essa mensagem ela começa com um confronto dizendo: arrependa-se e volte-se para Deus. Eu quero dizer para você que está passando nesta praça, que está assentado nesse banco, talvez você precise esta manhã urgentemente recalcular a sua rota. No verso e no decorrer desse texto diz: você encontrará descanso. E talvez você esteja procurando descanso na balada, na noitada, na bebida, nas drogas, nos amigos. E o único lugar que você vai encontrar descanso é em Jesus Cristo de Nazaré. O descanso da tua alma não depende do psicólogo. O descanso da tua alma não depende desse remédio que você toma para dormir. Mas o descanso verdadeiro para a sua alma se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo para nos dar vida e vida com abundância. Então, por gentileza, escute a mensagem da cruz, essa mensagem que regenera, essa mensagem que limpa, essa mensagem que purifica, essa mensagem que te levanta. Você me que escuta esta manhã, o Senhor te fez parar, o Senhor permitiu você estar nesta praça para ouvir esta mensagem de alerta. Você precisa recalcular a rota da tua casa. Nós somos a igreja, e como igreja nós pregoamos a mensagem verdadeira, e a mensagem para o teu coração nessa manhã. Tem jeito para o teu casamento, tem jeito para o teu filho, tem jeito para a tua casa, tem jeito. O Senhor é a esperança da igreja. Ora, breve Ele voltará para buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Você que está passando com pressa nessa praça, talvez envolvido pelo capitalismo, envolvido pela a questão do mundo, pelo trabalho, em pagar as suas contas, tenha passado desapercebido. A preocupação da nossa alma não é aqui, a preocupação é quando partimos daqui. Para onde que iremos? Para o céu ou para o inferno? Mas Jesus veio para nos trazer esperança, e Ele deixou uma mensagem, e eu finalizo a minha participação dizendo: vinde a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Quer alívio para a tua alma? Quer descanso para a tua alma? O segredo é o mesmo: venha para Cristo, e Deus os abençoe.
desejo que a paz do Senhor esteja com cada um que está aqui nessa praça. Gente, quero ler um texto, está lá em Mateus 11:28. Mateus 11:28 está escrito assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui, gente, Jesus chama pessoas. Que pessoas? Pessoas que estão cansadas. Pessoas que estão oprimidas. Oprimidas quer dizer sobrecarregadas. Pessoas que estão sobrecarregadas. Ele chama essas pessoas para Ele. E o que Jesus fará com essas pessoas? Aliviará. Aliviará de todo peso. Aliviará de todo cansaço. De toda opressão. Temos um exemplo aqui na Bíblia que está lá em Mateus 14:28 e 29. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui, não parece, né? Mas Pedro estava cansado e oprimido. Por que ele estava cansado? Ele estava cansado de lutar contra as ondas, de lutar contra aquele vento forte, de lutar contra aquela tempestade. E oprimido. Oprimido de quê? Oprimido de medo. Ele estava com muito medo. E daí Jesus chama Pedro dizendo: Vem! E Pedro, com fé, ele vai até Jesus. E quando Jesus diz: Vem! O que ele queria dizer? Vem! Sai dessa vida cansada. Sai dessa vida sobrecarregada e vem a mim para eu te aliviar. Aqui não é que Pedro estava em pecado, mas acontece a mesma coisa com quem está em pecado. Quando você está em pecado, pecado não é coisa boa. Pecado, você fica sobrecarregado. Pecado, você fica oprimido de medo. E esse medo atrapalha, você fica afastado de Jesus. E Jesus te chama hoje. Ele te chama dizendo: Vem! Vem a mim e eu te aliviarei. Eu te aliviarei disso. E você fica leve. Você fica leve. Pedro andou sobre as águas. Ele ficou leve e andou sobre as águas. E Jesus está te chamando hoje para você ficar leve e andar sobre as águas. Quem é mais leve para andar sobre as águas? Essa água de pecado, essa água que te dá medo, essa água que faz muitas coisas ruins, essa água que te deixa cansado, água de pecado. Jesus te deixa tão leve que você passe por cima delas. Eu agradeço a oportunidade, meu filho. Até mesmo do Miguel, o nosso jovem pregador, né? E também ouvir agora o coral da nossa igreja estar louvando ao Senhor. E se você quiser ouvir mais, assistir, participar dos nossos cultos, a nossa orquestra está ali com os prelúdios, tocando os hinos da harpa e todos os demais grupos da nossa igreja. Como o Marcos falou, nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. A nossa igreja sede está situada na Rua Cônigo Tobias, 168, Alto do Tabaú, pertinho daqui. E você é o nosso convidado para estar amanhã à noite no nosso culto, para ouvir a palavra de Deus, participar dos louvores, a partir das 18h30. Deus está presente em todos os lugares e Ele quer estar presente dentro do seu coração, dentro da sua vida, com a sua família, participando das suas escolhas, participando do seu futuro, participando de tudo aquilo que é inerente à sua pessoa.
Eu quero relatar para vocês um texto da Bíblia que está ali em Lucas capítulo 15. E Lucas capítulo 15 fala de 3 encontros. O primeiro encontro é a passagem que eu vou conversar com vocês, é sobre as dracmas perdidas. O segundo é sobre a ovelha perdida. E o terceiro é sobre o filho pródigo. Mas vamos falar das dracmas perdidas. As dracmas perdidas acontecem na vida de uma mulher que ela recebe de presente 10 dracmas, ou seja, 10 talentos, 10 valores, 10 presentes. E ela, em um momento de descuido, ela perde uma dessas dracmas, uma dessas moedas. E ela, ao contar aquele presente dela, ela percebe que uma está faltando, uma moeda está faltando. E ela começa a procurar dentro da sua casa. E quando ela começa a procurar dentro da sua casa, ela percebe que alguns lugares da sua casa está escuro. Mas ela acende uma candeia, uma lamparina, e sai em busca dessa moeda perdida, dessa dracma perdida, desse presente perdido. E ao procurar dentro da sua casa, por algum tempo, ela encontra aquela dracma que estava perdida. E ela fica tão feliz do encontro daquela dracma, daquele presente que ela tinha perdido, no momento de descuido. E essa mulher chama as suas amigas para festejar o encontro daquela dracma perdida. Nas nossas vidas acontece isso, nós perdemos valores ao longo da nossa caminhada. Às vezes a fé, a esperança, nós passamos a fazer coisas que trazem prejuízos para a nossa vida. E hoje é dia de encontrar a verdadeira felicidade, o verdadeiro valor. E esse valor está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nosso Senhor e Salvador. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário para que você fosse encontrado. E essa manhã é um momento especial, é um momento inerente para você receber Jesus na sua vida. Saiba que tudo pode ser encontrado em Jesus Cristo. Se você perdeu alguma coisa, se a sua esperança está perdida, se a sua fé está perdida, se o seu ânimo está perdido, saiba que nessa manhã Jesus pode ajudá-lo a encontrar tudo isso, porque nele há respostas para todas as coisas. Às vezes lá na sua casa hoje, você saiu do seu lar e deixou alguém chorando, você deixou alguma coisa perdida lá dentro da sua casa. Saiba que nessa manhã Jesus pode ajudá-lo a encontrar. Que nessa manhã o Senhor possa animá-lo, que o Senhor possa fortalecer a sua fé, que a sua esperança possa ser revitalizada e você possa se tornar uma nova criatura. E você pode até chamar os seus amigos para a festa, porque aonde Jesus está, há motivos para a festa. E nessa manhã, Jesus quer fazer parte da sua vida, da sua história. Ele quer entrar com você lá na sua casa e transformar aquele ambiente triste que você deixou em um ambiente alegre, porque aonde Jesus está, há motivos de alegria. E nessa manhã, Jesus quer te encontrar e quer fazer de você alguém especial. Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida, porque sozinhos nós não conseguimos nada. É necessário que o Senhor nos fortaleça na força do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nessa manhã Ele quer ser a tua alegria, para que você possa estar forte para todos os embates dessa vida, porque nós encontramos dificuldades em vários momentos, mas se Jesus estiver no barco das nossas vidas, sendo o piloto da nossa história, tudo vai dar certo. Que o Senhor abençoe você, sua casa, seus filhos, e você possa nessa manhã encontrar aquilo que está perdido. Jesus é a força maior que vai fazer você encontrar tudo aquilo que está perdido. Que Deus abençoe você, sua família, e você possa estar feliz e ser feliz em Jesus Cristo. Amém. Que prazer, que alegria renovada para nós comparecer à Praça Barão Homem de Melo, no centro da bonita, ordeira, progressista Pindamonhangaba. Que Deus abençoe essa população que toma um pouco do seu tempo para ouvir as Escrituras Sagradas.
Como é bom estarmos aqui acompanhados desses músicos dedicados para entoar louvores a Deus e ouvir lindos testemunhos como já ouvimos aqui nesta manhã. Neste 7 de junho de 2025, gostaria de trazer à memória de vocês o ocorrido na cidade de Cafarnaum, famosa nos tempos de Jesus, e lugar onde Jesus estabeleceu, por assim dizer, a sua base de evangelização. Para lá sempre Jesus tornava. Cidade de Cafarnaum era um lugar onde Jesus, quando chegava, tornava-se o acontecimento daquela data. E isso foi o que aconteceu, segundo o Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 2, que passo a ler em alguns minutos. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém. A história vai ter sua continuidade. Na continuidade de um episódio tão importante, significativo, com muitas lições, variados aprendizados que retiramos aqui. Primeiramente, quero destacar a coragem, a solidariedade, a disposição de 4 amigos que sabiam que Jesus estava na cidade. E então pensaram: sabe aquele outro nosso amigo, paralítico, que não sai do quarto e que só consegue contemplar o teto da casa, fica o tempo todo estendido sobre uma cama? Vamos aproveitar, Jesus está na cidade, vamos levar este homem, este amigo nosso, e vamos colocá-lo perante Jesus. E assim foi. Não deve ter sido muito fácil o convencimento daquele paralítico para sair da sua acomodação, do seu lar. Mas a perspectiva de mudar de vida, de deixar de olhar somente para o teto da casa, de ter uma visão completa por onde caminhasse, por onde viesse andar, isso certamente incentivou seu coração. Prepararam então uma cama e conduziram este homem até a casa em que Jesus estava. Quando chegaram lá, não surpreendeu, porque não conseguiam nem entrar na casa, de tão repleta de pessoas para ouvir a Jesus. Nem à porta podiam ficar. Pensaram então, com muita criatividade: vamos subir ao telhado, abrir o telhado e fazer descer esse paralítico bem à frente de Jesus. E assim foi. Jesus estava pregando, estava ensinando. De repente, algumas coisas começam a acontecer. Todos olham para cima, é um buraco aberto no telhado. E vem aquele homem sendo descido pelos companheiros, e ele é estacionado bem na frente de Jesus. Jesus, diz aqui o evangelista Marcos, observou uma coisa que faz toda a diferença. O que foi? Aqui diz: e vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. O que primeiro Jesus contemplou foi a fé, que se transformou em atos de solidariedade, como já disse, para fazer aquele homem estar perto de Jesus.
e não tiveram ideia melhor do que essa. Foi a ideia essencial, a providência que tiveram a tomar. E agora, diante de Jesus, Jesus vai lhe pronunciar esta linda mensagem: filho, perdoados estão os teus pecados. Como Jesus é acolhedor, irmãos. Como Jesus não fica procurando nossos defeitos, falhas, fracassos, mas inicia a sua fala com aquele homem, chamando-o de filho. Aquela aceitação, aquele acolhimento que um homem abandonado dentro de sua casa já não acreditava mais ser aceito e ser uma pessoa que tivesse um mínimo de dignidade. Mas ouviu dos lábios sagrados, santos de Jesus, essa expressão paterna: filho, perdoados estão os teus pecados. O homem, enquanto está recebendo, e aquela palavra revolucionando a sua mente, a sua alma e o seu próprio corpo, enquanto isso acontece, enquanto essa situação positiva se desenrola, ao mesmo tempo Jesus está entendendo o que está passando no coração dos escribas e fariseus. Alguns religiosos foram ver onde Jesus estava, porque em torno de Jesus podem se encontrar toda espécie de pessoas, de crentes até ateus, de pessoas que elogiam até críticos. Toda sorte de pessoas quer examinar, ouvir, atender. E aí, o que falavam os religiosos? Eles diziam: quem é este que tem a pretensão de perdoar pecados, porque isso só pertence a Deus? E Jesus, para responder os pensamentos maldosos dos religiosos, sem um mínimo de humanidade, sem um mínimo de sentimento ou compaixão pelo isolamento que vivia aquele paralítico, Jesus faz a seguinte pergunta: qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta, toma tua cama e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, então disse para o paralítico, levanta, toma tua cama e anda. Na mesma hora o homem se levantou, a alegria contagiou o lugar e triunfou a misericórdia, triunfou a bondade, triunfou a boa vontade, e mais uma vez ficou exposta a má vontade daquele que somente tem religião na sua vida. A palavra religião vem de uma palavra que quer dizer religar, buscar a religação do homem com Deus. O homem não consegue fazer isso. Por isso, o que a gente apresenta aqui todos os meses no primeiro sábado é como Deus resolveu essa questão do distanciamento do homem do seu Criador. Então, não havendo no homem iniciativa que fosse com êxito realizar isso, vem Deus então ao encontro do homem. E o que diz o Evangelho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou o seu Filho, o Filho se fez homem, de homem se fez servo, tomou os nossos pecados e estende para mim e para você a seguinte palavra: filho, perdoados estão os teus pecados. No ato de fé que você mover perante Deus, Deus se moverá em direção à sua vida. Você se levantará, tomará seu leito, caminhará, terá nova vida,
e não ficará mais condenado apenas à visão de um teto. Você conhecerá pessoas que vão precisar ouvir o seu testemunho do que Deus fez na sua vida. Que Deus abençoe a todos que ouvem a mensagem do Evangelho. E você, em segredo, no seu lar, na sua casa, nesse ônibus que você vai tomar, você pode ir dizendo consigo mesmo, dentro da sua alma: se o que eu tenho ouvido hoje, esta manhã, faz sentido, que Deus mude a minha vida e que eu dê um primeiro passo em direção ao Senhor. Encerrando, disse Jesus essas palavras maravilhosas: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus te abençoe. Sendo transformado por Deus, você poderá constituir-se com outras pessoas, como aqueles 4, que vão levar outros para Cristo. Não vá somente experimentar, desfrutar dessa salvação para si mesmo, porque é mais abençoado dar do que receber. Deus abençoe Pindamonhangaba, que Deus abençoe esta cidade, esta região e a Assembleia de Deus Ministério Belém. Em 39 endereços neste município está à sua disposição. No folheto que nós distribuímos, você tem aí o endereço do site adbelempinda.org. Aqui estão todos os nossos endereços para você cultuar conosco. Muito obrigado. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.